A chama que queima por dentro. O peso da farda. Ana sentia o peso da farda nova como se carregasse não apenas o uniforme do corpo de bombeiros, mas toda a história que a havia moldado desde a infância, marcada por gritos, garrafas quebradas e portas batendo na madrugada. Aos 24 anos, recém-aprovada no concurso mais disputado da carreira, ela havia escolhido aquele caminho não por heroísmo romantizado, mas por uma necessidade visceral de transformar o medo paralisante da infância em ação concreta que salva vidas. O espelho do alojamento feminino refletia uma mulher que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. O cabelo castanho escuro, antes longo e sempre usado como cortina para esconder o rosto machucado ou os olhos inchados de tanto chorar, agora estava cortado em estilo prático e funcional, preso em rabo de cavalo que não atrapalhava. Durante os exercícios, os olhos verdes herdados da mãe, que havia partido quando Ana tinha apenas 8 anos, incapaz de suportar mais uma noite de terror, carregavam uma determinação férrea que intimidava até os instrutores mais experientes. O corpo, magro demais na adolescência por causa da insegurança alimentar e do estresse constante, agora exibia músculos definidos pelo treinamento intensivo, ombros largos capazes de carregar equipamentos pesados, braços marcados por veias saltadas do esforço repetitivo, pernas que aguentavam corridas de resistência que derrubavam candidatos homens com o dobro do seu peso. O quartel do 8º Grupamento de Bombeiros, em uma grande capital brasileira, pulsava com a rotina implacável de plantões 24 horas. O cheiro era inconfundível, graxa misturada a desinfetante industrial, borracha de pneus dos caminhões, metal aquecido pelo sol inclemente e aquele odor persistente de fumaça antiga que impregnava as paredes de concreto mesmo semanas depois das ocorrências mais graves. Os corredores ecoavam o som de botas pesadas batendo no piso, conversas entrecortadas sobre jogos de futebol e famílias, o tilintar metálico de equipamentos sendo organizados e o crepitar constante do rádio que podia anunciar uma emergência a qualquer instante, transformando a calmaria rotineira em caos organizado em questão de segundos. Ana limpava o equipamento pela 10ª vez naquela noite, movimentos automáticos que serviam mais para acalmar a mente inquieta do que por necessidade real de higienização. O capacete dourado de recruta brilhava sob a luz fluorescente. O cilindro de ar comprimido estava checado e rechecado. As luvas de proteção térmica, organizadas meticulosamente ao lado das botas reforçadas. Os músculos ainda doíam do treinamento físico matinal que incluía escaladas em torre de 4 andares, carregando mangueiras de 50 quilos, arrasto de bonecos que simulavam vítimas inconscientes, simulações de resgate em ambientes de zero visibilidade, com fumaça artificial tão densa que era impossível ver a própria mão esticada à frente do rosto. Seus colegas, homens na maioria experientes e calejados por anos de serviço em uma das cidades mais violentas do país, a observavam com mistura de curiosidade genuína e desconfiança velada. Era a recruta mulher que havia passado no teste físico, superando metade dos candidatos masculinos, fato que gerava comentários sussurrados no vestiário, teorias conspiratórias sobre possível favorecimento por cotas, especulações sobre quanto tempo ela duraria no primeiro resgate real. Mas o que mais intrigava os veteranos era a sombra que ela carregava nos olhos, uma escuridão que ninguém conseguia nomear com precisão. Não era medo do fogo ou da morte, sentimentos que todo bombeiro aprende a reconhecer e respeitar. Era algo mais profundo, mais pessoal, como se ela estivesse lutando contra fantasmas invisíveis que a assombravam mesmo durante os momentos de rotina mais mundanos. O pai alcoólatra, figura central do trauma que a impulsionava para aquela carreira, era o fantasma que ela tentava exorcizar a cada repetição de protocolo, a cada simulação de incêndio controlado, a cada vez que conseguia salvar uma vida, ainda que fosse apenas em treinamento. Seu Zé, como era conhecido na comunidade periférica onde Ana cresceu, havia sido pedreiro competente na juventude, homem trabalhador que sustentava a família com dignidade. Mas a bebida começou como escape social, cerveja com os amigos após o expediente, cachaça nos churrascos de fim de semana e lentamente se transformou em vício destrutivo que corroeu tudo ao redor. A mãe de Ana, mulher franzina e de voz suave que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, aguentou por anos as promessas quebradas, os salários gastos em bares sujos, as agressões verbais que eventualmente se tornaram físicas, até que uma madrugada ela simplesmente partiu, deixando apenas um bilhete manuscrito para a filha de 8 anos. Perdoa sua mãe, mas não consigo mais. Cuida de você primeiro, sempre. Ana passou os anos seguintes em um limbo emocional dilacerado entre amor filial instintivo e terror genuíno. Havia noites em que o pai chegava em casa relativamente sóbrio, preparava um macarrão simples para os dois, perguntava
falava sobre a escola, prometia que as coisas melhorariam. Ela se agarrava a esses momentos como náufrago a destroços flutuantes, acreditando que aquele era o pai verdadeiro e o monstro bêbado era apenas uma aberração temporária. Mas então vinham as recaídas, semanas inteiras de embriaguez contínua, dinheiro do aluguel gasto em pinga barata, gritos incoerentes na madrugada que acordavam a vizinhança inteira, móveis quebrados em acessos de fúria sem destinatário claro. Ana aprendeu a dormir com uma cadeira travando a porta do quarto, a esconder qualquer dinheiro que conseguisse juntar de bicos como empacotadora de supermercado, a mentir para assistentes sociais que visitavam a casa, dizendo que estava tudo bem, com medo de ser levada para abrigo e perder completamente o único laço familiar que ainda possuía. Aos 16 anos, depois de uma noite particularmente violenta em que o pai tentou atear fogo às próprias roupas em um surto etílico delirante, Ana fugiu para um abrigo municipal. Completou o ensino médio através de programas sociais, trabalhou em 3 empregos simultâneos para pagar cursinho preparatório barato e se inscreveu no concurso de bombeiros com uma determinação quase obsessiva. Não era sobre glória ou reconhecimento, era sobre transformar a impotência da criança assustada em poder concreto de salvar vidas. Era sobre provar para si mesma que ela não era definida pelo caos da infância. Era sobre ter controle em situações onde outros estavam perdidos e desesperados. Aquela noite de estiagem severa, com umidade do ar abaixo de 20%, criando condições ideais para a propagação rápida de incêndios, parecia apenas mais um plantão até que o rádio anunciou o chamado que mudaria tudo. O chamado do destino. A voz crepitante no rádio cortou a rotina do quartel como navalha. Atenção, todas as unidades. Incêndio estrutural em cortiço da Rua das Flores, número 847, favela do Jardim Esperança. Múltiplas vítimas presas no 2º andar. Relatos de crianças no local. Testemunhas indicam possível origem criminosa relacionada à dívida com tráfico local. Código 3. Repito, Código 3. O quartel explodiu em movimento coordenado. Bombeiros pularam das cadeiras onde descansavam, uniformes sendo vestidos em velocidade recorde, equipamentos sendo conferidos em checklist mental automático desenvolvido por anos de repetição. O sargento Moreira, comandante de 52 anos com cicatrizes de queimadura no antebraço esquerdo, de um resgate heróico em 2008, onde salvou uma família inteira de prédio em chamas, liderava a operação com ordens secas e precisas. Sua voz grave ecoava sobre o barulho de motores sendo ligados. Equipe A no caminhão principal. Equipe B no veículo de apoio. Ana, você vai na equipe A. Primeira entrada real. Mantenha a cabeça fria e siga os protocolos. Ana sentiu o coração acelerar, não pela adrenalina normal da primeira ocorrência real, mas por um pressentimento que não conseguia explicar racionalmente. O endereço anunciado ficava na favela onde ela havia crescido, a apenas 2 quarteirões da casa onde passou a infância aterrorizada. Conhecia cada beco, cada viela estreita, cada esquina onde traficantes faziam ponto. Era território que habitava seus pesadelos com frequência perturbadora. O caminhão acelerou pelas avenidas vazias da madrugada, sirene rasgando o silêncio da cidade adormecida, luzes vermelhas e azuis refletindo nas vitrines fechadas das lojas. Ana ia sentada ao lado do cabo Ramos, veterano de 38 anos calejado por 15 anos de serviço, que incluíam resgates em desabamentos, afogamentos em enchentes e incêndios florestais que duraram dias inteiros. Ele havia perdido um parceiro em 2015 durante um resgate em indústria química, fato que o tornara mais cauteloso, mas também mais dedicado a treinar recrutas adequadamente. Ramos notou a tensão nos ombros de Ana, a forma como ela apertava as alças do equipamento com força desnecessária. Primeira vez de verdade é sempre difícil, ele disse sem tirar os olhos da rua à frente. Mas você treinou bem. Confie no protocolo, confie na equipe e vai dar tudo, certo? Ana assentiu sem conseguir formar palavras, a garganta apertada demais. O cheiro de fumaça densa começou a invadir a cabine do caminhão, mesmo antes de chegarem ao local, impregnando o ar úmido da madrugada com odor acre de madeira queimada, plástico derretido e algo mais químico, quase como combustível, que fez o estômago dela revirar de forma involuntária. A cena que os aguardava era de caos absoluto. A favela se erguia em labirinto de concreto improvisado, casas coladas umas nas outras, formando um quebra-cabeça arquitetônico impossível, com fios elétricos pendurados como teias mortalmente carregadas, conectando os barracos de forma irregular e perigosa. Os becos eram tão estreitos que apenas um bombeiro de cada vez conseguiria passar com o equipamento completo, dificultando enormemente qualquer operação de resgate coordenada. Moradores aflitos formavam semicírculo à distância que consideravam segura. Rostos iluminados pelas chamas
alaranjadas que lambiam o segundo andar do cortiço principal com uma voracidade quase viva. Crianças pequenas choravam agarradas às mães que tentavam em vão acalmá-las. Homens gritavam informações desconexas sobre quem ainda estava preso lá dentro. A Dona Maria tá no segundo andar. Tem 2 crianças no quarto dos fundos. O bêbado causou isso tudo, filho da puta. O comandante Moreira desceu do caminhão e imediatamente começou a avaliar a estrutura com um olhar experiente que catalogava riscos em fração de segundos. Risco iminente de colapso parcial pela fragilidade da construção improvisada. Hidrante mais próximo a 300 metros. Compressão provavelmente insuficiente para combate efetivo. Necessidade de estabelecer 2 ataques simultâneos com mangueiras para conter a propagação lateral para as casas vizinhas. Ele distribuía ordens pelo rádio enquanto desenhava mentalmente a estratégia de ataque. Ana foi designada para a equipe de entrada primária, a mais perigosa, responsável por penetrar no prédio em chamas para localizar e resgatar vítimas antes que o fogo consumisse tudo. Ela ajustou o regulador de ar do cilindro com mãos que tremiam levemente, não pelo perigo físico conhecido e aceito desde o primeiro dia de treinamento, mas por um cheiro específico que cortava toda a fumaça geral como faca afiada. Cachaça barata misturada a suor rançoso, odor nauseante que ela associava imediatamente às piores noites da infância, quando se trancava no quarto ouvindo o pai tropeçando pelos corredores, quebrando móveis, gritando insultos incoerentes, prometendo mudanças que nunca vinham e sobriedade que durava no máximo 2 dias. Mergulho nas chamas. O cabo Ramos notou a pausa de Hannah, a forma como ela havia congelado por 2 segundos preciosos com a mão no regulador. Ele deu um tapinha firme no ombro dela, gesto de incentivo prático sem palavras desnecessárias que podiam quebrar a concentração necessária. Era a linguagem não verbal dos bombeiros, confiança silenciosa, apoio mútuo, reconhecimento de que o medo é natural, mas não pode paralisar. O grupo avançou em formação cerrada, machados Halligan e lanternas potentes em punho, atravessando a nuvem negra que engolia completamente a entrada principal do cortiço. A fumaça não era apenas visual, era tátil, densa como líquido viscoso, carregada de partículas tóxicas que irritariam olhos e garganta fatalmente sem a proteção das máscaras. O calor batia em ondas palpáveis, mesmo a metros de distância das chamas visíveis, fazendo o ar vibrar de forma quase hipnótica. Cada passo de Ana ecoava no capacete como batida de coração acelerado. O visor já começava a embaçar ligeiramente com o calor crescente, reduzindo ainda mais a visibilidade já comprometida. Ela se forçava a focar nos protocolos gravados na mente através de repetição exaustiva, localizar vítimas prioritárias, estabelecer linha de ataque com mangueira, garantir rota de saída de emergência clara, comunicar posição constantemente pelo rádio, monitorar nível de ar do cilindro a cada 2 minutos. A fumaça dentro do cortiço era uma entidade viva e maligna, reduzindo a visibilidade a menos de 1 metro, mesmo com as lanternas potentes. Ana tateava as paredes de tijolo aparente, agora quentes ao toque, através das luvas grossas de proteção térmica, seguindo o fio guia da mangueira, enquanto Ramos abria caminho à frente com o machado Halligan, estilhaçando portas trancadas e móveis que bloqueavam passagens. Gritos, abafados, vinham do segundo andar. Uma voz feminina idosa, quebrada pelo pânico e pela inalação de fumaça, e pelo menos 2 choros infantis agudos e desesperados que cortavam a alma de qualquer um que os ouvisse. O calor subia em camadas cada vez mais intensas, fazendo o ar vibrar de forma nauseante. Ana sentia o suor escorrer pelo corpo inteiro, apesar do traje NBC completo, projetado para isolar termicamente. O cilindro de ar marcava 40 minutos restantes de autonomia, tempo que parecia simultaneamente muito e assustadoramente pouco para resgatar múltiplas vítimas de um prédio estruturalmente instável. Foi no primeiro patamar da escada interna, iluminado apenas pela lanterna de cabeça que projetava feixes cortantes na escuridão enfumaçada, que Ana viu o primeiro sinal inconfundível que transformou aquele resgate profissional em algo dolorosamente pessoal. Uma garrafa de pinga pet quebrada no chão, rachada ao meio com líquido viscoso ainda fumegando ao contato com o fogo baixo que lambia o rodapé de madeira. E ao lado, caída de forma descuidada, uma camiseta velha com estampa já quase completamente desbotada de um time de futebol. O escudo do Flamengo ainda vagamente visível, as cores vermelha e preta, agora mais cinza e marrom pela sujeira acumulada. Era a mesma camiseta que o pai usava nas noites de bebedeira anos atrás. Ana reconheceria aquele tecido fino e puído em qualquer lugar do mundo, marcado por queimaduras de cigarro e manchas de bebida que nunca saíram completamente mesmo com lavagens repetidas.
rápidas. Sentiu o coração disparar violentamente, bombeando adrenalina pura nas veias. A visão periférica começou a estreitar em túnel de pânico, enquanto memórias invadiam sem permissão, quebrando as barreiras mentais que ela havia construído cuidadosamente ao longo dos anos de terapia obrigatória do abrigo. 12 anos, escondida debaixo da cama estreita do quarto minúsculo, corpo encolhido em posição fetal, mãos tampando ouvidos que ainda assim não conseguiam bloquear completamente os gritos, o pai vociferando com a mãe por dinheiro para mais bebida, voz pastosa e palavras arrastadas intercaladas com insultos cruéis, o cheiro, idêntico de cachaça barata, impregnando as roupas de Ana mesmo dias depois, marcando-a como filha de bêbado nas rodas de colegas na escola, gerando piadas maldosas e isolamento social que doía mais que qualquer agressão física. Ana, foco! A voz de Ramos cortou através da névoa de pânico, puxando-a brutalmente de volta à realidade. Ele havia localizado a vítima idosa pelo rádio e precisava da parceira funcional, não de uma recruta congelada por traumas pessoais. Vítima confirmada, segundo andar, quarto da frente, crianças no cômodo adjacente. Move! Ana sacudiu a cabeça violentamente, forçando o cérebro a voltar ao modo profissional. Mas o nó no estômago apertava cada vez mais, porque fragmentos de conversas dos moradores do lado de fora começavam a fazer sentido terrível. O bêbado do seu Zé, haviam mencionado. Briga feia horas antes. Devia dinheiro pros caras do tráfico. Seu Zé, nome pelo qual o pai era conhecido na comunidade desde que Ana era criança pequena e eles moravam a exatos 2 quarteirões dali, antes dela fugir para o abrigo aos 16 anos e cortar contato completamente, mudando de bairro, trocando de número de telefone, construindo uma nova identidade longe da sombra dele. Escolhas impossíveis. O avanço para o segundo andar se complicava exponencialmente a cada metro percorrido. A estrutura de madeira compensada barata rangia sob o peso combinado dos bombeiros e o calor extremo que debilitava as vigas mestras, criando risco real e iminente de colapso localizado. Moreira alertava pelo rádio com voz urgente, mas ainda controlada, fruto de décadas de experiência em situações extremas. Equipe A, vocês têm no máximo 15 minutos antes da estrutura ceder. Localizem as vítimas e saiam. Não tentem ser heróis. Ana localizou a idosa encolhida em um canto do quarto principal, corpo franzino e frágil tremendo descontroladamente. A inalação prolongada de fumaça estava causando confusão mental severa, fazendo a senhora murmurar palavras desconexas sobre netos que precisava proteger. Seus braços magros se estenderam em súplica silenciosa enquanto tossia convulsivamente, expelindo o catarro negro das vias respiratórias comprometidas. Resgate padrão, segundo todos os protocolos, mas com a urgência dobrada pela proximidade confirmada das crianças no cômodo adjacente e pela estrutura que gemia ameaçadoramente a cada segundo. Ramos carregou a senhora nos braços com uma facilidade que demonstrava anos de condicionamento físico específico, carregando-a para a saída secundária pela janela lateral, onde uma escada Maguiros já estava posicionada pela equipe externa. Enquanto isso, Ana forçava a porta, trancada do quarto das crianças com um machado Halligan, aplicando técnica de alavanca que havia praticado centenas de vezes em treinamento. O machado penetrou a madeira fina com força, estilhaços voando como projéteis perigosos, revelando 2 meninas de aproximadamente 5 e 7 anos abraçadas no chão próximo à janela, buscando instintivamente o ar menos contaminado. Seus olhos estavam arregalados de terror puro, lágrimas deixando trilhas limpas nas faces enegrecidas de fuligem. A inalação estava causando letargia perigosa. Elas mal reagiam à presença de Ana, corpos pequenos já entrando em processo de asfixia lenta. Ana as pegou uma de cada vez, o peso leve das crianças contrastando drasticamente com o volume desproporcional do traje completo de bombeiro. Desceu a escada instável que gemia a cada passo, madeira rangendo em protesto audível, o alarme do cilindro de ar começando a apitar avisando 20 minutos restantes de autonomia. Cada degrau era uma aposta. Se a estrutura cedesse agora, todos morreriam soterrados em desabamento de madeira em chamas. Lá embaixo, na área externa relativamente segura, Ana entregou as 2 meninas aos paramédicos que já esperavam preparados com oxigênio portátil e macas. As crianças foram imediatamente entubadas para receber oxigenoterapia de alto fluxo, procedimento padrão para vítimas de inalação severa. Ana tirou o visor por segundos preciosos para respirar ar limpo, pulmões queimando com a mudança súbita de temperatura e composição do ar. Foi nesse momento, com a visão temporariamente clara, que ela viu através da fumaça que ainda escapava pela porta principal. Um vulto familiar cambaleando na cozinha improvisada do térreo. Seu Zé, o pai, camisa rasgada e manchada de
de sangue, ainda fresco, de um corte superficial mas aparatoso no braço esquerdo, calça jeans suja e rasgada nos joelhos, e na mão direita, agarrada com força irracional, uma garrafa de pinga, ainda com um terço de líquido âmbar no fundo. Olhos vidrados de quem está embriagado demais para processar adequadamente a realidade, tentando focar no rosto da filha que não via há 8 anos, cérebro lutando para fazer a conexão entre a criança assustada que fugiu e a mulher uniformizada que estava à sua frente. O choque foi físico, visceral, como um soco direto no plexo solar que expulsa todo o ar dos pulmões. Ana congelou por 3 segundos que pareceram se estender por horas inteiras. O cérebro entrou em curto-circuito, lutando entre o protocolo profissional gravado através de meses de treinamento intensivo e o instinto de filha que ainda carregava resquícios patéticos de lealdade distorcida. Aquela voz infantil que sussurrava que ele ainda era o pai dela, que sangue era mais importante que qualquer outra coisa, que ela tinha a obrigação moral de protegê-lo, não importava o que ele tivesse feito. A revelação veio como uma espécie de soco de gancho brutal quando um morador que havia acabado de ser resgatado, ainda tossindo violentamente e cuspindo catarro preto, apontou com um dedo acusatório para seu Zé. Entre acessos de tosse, ele murmurou a história completa com raiva vibrando em cada palavra rouca. A dívida crescente com os traficantes locais por bebida não paga ao longo de meses. A discussão acalorada que havia escalado para a agressão física horas antes do incêndio. Seu Zé cambaleando pelo cortiço, derrubando acidentalmente uma vela acesa. Única fonte de luz no barraco, porque a energia estava cortada por falta de pagamento. Perto de colchões velhos encharcados de thinner, usado para limpeza. O fogo se espalhando em questão de minutos, alimentado pelo solvente inflamável. Ana sentiu o mundo girar completamente fora de eixo. Vertigem emocional ameaçando derrubá-la ali mesmo. O dever de bombeira, juramento feito quando recebeu a farda de proteger vidas inocentes e fazer cumprir a lei, colidia frontalmente com o laço sanguíneo podre, mas ainda existente. A necessidade profissional e moral de denunciar o responsável direto pelo crime de incêndio criminoso que colocou em risco dezenas de vidas lutava contra a vontade irracional de proteger o homem que, apesar de absolutamente tudo de ruim, ainda era o único pai que ela tinha nesse mundo. Moreira voltou a gritar pelo rádio, voz agora beirando o desespero controlado. Equipe A, retirada total. Agora, estrutura apresentando sinais críticos de colapso iminente. Saiam imediatamente. Mas Ana viu através da fumaça que começava a engrossar novamente uma terceira criança que ninguém havia mencionado antes. Um menino de uns 4 anos, sobrinho de vizinhos do terceiro barraco, preso em um quarto lateral minúsculo onde o fogo já bloqueava completamente a porta principal. Ele chorava alto, gritos agudos de terror puro que perfuravam até através das paredes finas. O pai, percebendo finalmente quem era a bombeira à sua frente, estendeu a mão trêmula em direção a Ana. Um gesto patético de súplica silenciosa, olhos amarelados pela cirrose incipiente, suplicando por ajuda, por perdão, por salvação que ele não merecia, mas implorava mesmo assim. A expressão facial era uma mistura nauseante de vergonha tardia e desespero animalesco de quem finalmente compreende, mesmo através da névoa alcoólica, a magnitude irreparável do que causou. Ana hesitou, corpo inteiro tenso com a paralisia de decisão impossível. O treinamento gritava em sua mente com todas as letras: priorize vítimas civis inocentes, especialmente crianças, jamais coloque sentimentos pessoais acima do dever profissional. Mas o coração, ou talvez apenas os resquícios do trauma infantil não completamente resolvido, sussurrava fraco que sangue é mais grosso que água, que ela tinha obrigação de filha, que abandoná-lo agora seria traição final e irreversível. O grito agudo do menino cortou a paralisia como machado. Ana sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dela, uma decisão cristalina emergindo da confusão. Ela avançou para o quarto lateral, machado abrindo caminho através da parede interna de compensado fino, chamas lambendo o teto baixo demais, calor agora completamente insuportável, fazendo a pele formigar dolorosamente, mesmo através das múltiplas camadas de proteção do uniforme NBC. Redenção nas cinzas. O resgate do menino foi caos controlado apenas por milagre de treinamento automatizado. Ana o encontrou semiconsciente, atrás de um sofá velho que já ardia em chamas altas, tecido sintético derretendo e liberando gases tóxicos letais. Ela o carregou nos braços, dobrando completamente os protocolos de peso máximo recomendado por falta de qualquer opção viável. O desabamento parcial do forro do teto aconteceu exatamente nesse momento, jogando estilhaços incandescentes que ricocheteavam no capacete de Ana com sons metálicos assustadores. Ela saiu pela janela lateral que havia sido quebrada previamente por ramos, pulando para a
área externa, onde os paramédicos esperavam já preparados. Entregou a criança com o alarme de ar piscando crítico, apenas 5 minutos restantes, muito abaixo do limite mínimo de segurança. O menino foi imediatamente intubado. Procedimentos de emergência sendo aplicados com precisão cirúrgica pela equipe médica experiente. Quando Ana voltou cambaleando para a linha de comando, removendo o capacete para respirar melhor e limpar o suor que escorria queimando os olhos, viu uma cena que ela sabia que viria, mas que ainda assim cortou como navalha. Seu Zé sendo algemado por policiais militares que haviam sido chamados especificamente para a perícia do incêndio criminoso. O pai olhava para ela com uma expressão que Ana carregaria para sempre na memória. Mistura impossível de súplica desesperada, acusação muda, vergonha profunda e algo que poderia ser interpretado como um lampejo tardio de compreensão. Ele foi levado para a viatura policial sem resistência, corpo cambaleando pela embriaguez que ainda não havia passado completamente, algemado como o criminoso que de fato era. Ana sentiu um alívio avassalador misturado a uma culpa cortante, que doía fisicamente no peito. O dever profissional havia sido cumprido com excelência. Todas as vítimas civis resgatadas com sucesso, nenhuma morte registrada. Mas o preço pessoal parecia alto demais para suportar. Ela havia feito a escolha consciente de salvar crianças inocentes, em vez de proteger o sangue contaminado do pai, rompendo finalmente o ciclo vicioso de silêncio cúmplice que havia marcado toda sua infância traumatizada. Moreira se aproximou dela colocando uma mão pesada, mas gentil no ombro de Ana. Era um gesto de reconhecimento silencioso, respeito profissional de um veterano para uma recruta que havia sido testada no fogo, literalmente, e não havia quebrado. Bom trabalho lá dentro. Decisões difíceis sob pressão extrema. É isso que separa os bombeiros reais dos que só querem a farda bonita para a foto. Ramos se aproximou também, murmurando palavras de respeito genuíno pela forma como Ana havia mantido a prioridade correta, mesmo em situação de conflito emocional devastador. Os outros membros da equipe, que haviam observado tudo através das câmeras corporais e dos relatos pelo rádio, olhavam para ela agora não com desconfiança ou curiosidade, mas com respeito conquistado através de ação sob fogo real. Enquanto o caminhão retornava lentamente ao quartel, sob o céu que começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer, Ana ficou em silêncio, olhando pela janela. A cidade despertava gradualmente, padarias abrindo, trabalhadores madrugadores pegando ônibus, a vida seguindo seu curso indiferente aos dramas pessoais de cada indivíduo. Ela percebeu com uma clareza cristalina que só vem após experiências extremas que o verdadeiro incêndio que havia combatido naquela noite não era apenas o de madeira, thinner e estrutura improvisada. Era o incêndio interno dos traumas acumulados que finalmente começavam a se apagar, substituídos por algo diferente. Não necessariamente paz ou felicidade, mas talvez uma aceitação funcional de que ela havia feito a escolha certa, a escolha difícil, a escolha que a transformava definitivamente de vítima em agente de mudança. De volta ao quartel, o relatório pós-operação foi formalmente estruturado, mas carregado de tensão não verbal palpável. Moreira elogiou publicamente a iniciativa de Ana no resgate do menino sob condições estruturais críticas, mas questionou diretamente, porque era seu dever como comandante, a pausa momentânea de 3 segundos que as câmeras corporais haviam registrado perto do suspeito. Não havia acusação direta, mas o peso da hierarquia militarizada deixava claro que qualquer fraqueza emocional em campo podia custar vidas em operações futuras. Ana explicou de forma sucinta, mas completa, o reconhecimento do pai como suspeito do crime, a decisão consciente de priorizar vítimas civis inocentes, conforme o protocolo estabelecido, fato corroborado tanto pelas gravações quanto pelos testemunhos dos moradores. Sua voz estava firme, sem tremores ou hesitações, demonstrando que a decisão havia sido tomada racionalmente, apesar do custo emocional brutal. Os colegas trocaram olhares significativos ao redor da sala. Ramos ofereceu cerveja pós-plantão, seguindo a tradição informal do quartel, mas Ana recusou educadamente por hábito de disciplina. Ela nunca tocava em álcool, jamais tocaria. A associação com o pai, tornando impossível até o cheiro, mas o respeito agora era palpável, tangível no ar. A recruta que havia enfrentado não apenas chamas físicas, mas um conflito pessoal visceralmente doloroso, tinha provado seu valor de uma forma que nenhum teste ou simulação jamais poderia medir, construindo das cinzas. Nos dias e semanas seguintes, a investigação policial confirmou formalmente seu Zé como autor material do incêndio por imprudência criminosa, agravada por estado de embriaguez completa. Foi preso preventivamente enquanto aguardava julgamento, e as famílias que Ana havia ajudado a resgatar enviavam agradecimentos constantes ao quartel. Cartas, manuscritos
escritas, visitas emocionadas até uma pequena placa de homenagem que foi instalada no saguão principal. Ana iniciou terapia obrigatória para bombeiros expostos a situações de alto estresse traumático, sessões semanais onde ela confrontou pela primeira vez as camadas complexas que formavam a figura do pai. Ele não era simplesmente um monstro, como a criança assustada havia categorizado para conseguir sobreviver psicologicamente. Era um homem comum que havia sido destruído progressivamente por um vício doentio, cujas escolhas repetidas e conscientes roubaram a segurança e a infância da filha. Reconhecer sua humanidade não significava perdoá-lo ou aceitar o que ele havia feito. Significava compreender que pessoas complexas cometem atos terríveis e que ela não tinha culpa ou responsabilidade pelas escolhas dele. O quartel organizou uma palestra comunitária sobre prevenção de incêndios e violência doméstica usando o caso como estudo prático. E Ana se voluntariou para falar anonimamente sobre o processo de quebrar ciclos familiares destrutivos através do serviço público. Sua voz estava firme ao contar, sem identificar diretamente, como o medo paralisante da infância havia sido transformado em combustível para salvar vidas na idade adulta. Meses depois, um novo chamado testou Ana novamente de forma estranhamente similar. Incêndio. Em barraco precário com forte suspeita de violência conjugal envolvida, homem embriagado possivelmente responsável, crianças presas no interior. Era como se o universo estivesse oferecendo uma segunda chance para provar que a transformação era real e permanente. Desta vez não houve hesitação. Ana entrou no prédio em chamas com determinação absoluta, localizou as vítimas com eficiência treinada, priorizou o resgate das crianças sem sequer um segundo de dúvida ou paralisia emocional. A força que ela havia redescoberto nas cinzas literais e metafóricas do passado a transformara não apenas em sobrevivente, mas em guardiã ativa de outros que passavam pelo mesmo terror que ela havia conhecido intimamente. No final daquele segundo resgate, enquanto lavava a fuligem do rosto no vestiário do quartel, Ana olhou novamente para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais apenas uma recruta tentando provar seu valor. Era uma bombeira completa, forjada pelo fogo externo das chamas reais e pelo fogo interno dos traumas superados. Ela havia aprendido que coragem não é a ausência de medo, mas ação consciente apesar dele. Que romper ciclos familiares destrutivos exige escolhas dolorosas, mas necessárias. Que salvar os outros pode ser, paradoxalmente, a forma mais efetiva de salvar a si, mesmo das chamas que queimam por dentro, invisíveis mas igualmente destrutivas. E que às vezes o incêndio mais importante a combater não está nas estruturas de madeira e concreto que ardem na noite, mas nas memórias e traumas que consomem lentamente a alma até não restar nada além de cinzas. Mas das cinzas, Ana havia aprendido, também nasce a fênix, e ela estava apenas começando a voar. Se essa história de coragem visceral e redenção pessoal te impactou, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para mais narrativas reais de bombeiros que enfrentam fogo externo e demônios internos. E compartilhe com quem precisa saber que superação não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Porque às vezes o maior incêndio a combater está dentro de nós, e salvar os outros é também salvar a si mesmo.